vamos seguir com a nossa exposição. Eu vou trazer aqui uma introdução, como eu faço de costume, né? Depois vamos falar um pouco do contexto, né, da carta e vamos entrar nos pontos que o texto nos ensina. Vamos ler capítulo 3, do verso anterior ao verso 1 até o verso 13. Diz assim, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o verso que antecede o capítulo 1 do capítulo 13. E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, o que Paulo vai traçar aqui para a igreja é o caminho mais excelente da vida cristã. É o caminho que a igreja deve traçar e deve caminhar sempre nele. O contexto anterior, Paulo havia falado dos dons. Mas ele vai dizer que há algo mais sublime, mais portentoso para a igreja. Algo que é superior aos dons. Algo que só funciona, não é? Se a igreja tiver amor uns pelos outros e o amor a Deus. Então ele começa aqui, a partir do 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Paulo está usando aqui uma linguagem hiperbólica, né? Muito grande. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nada disso vai adiantar, em outras palavras. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos com um espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Ó Deus, nos ajuda a entender essa palavra de Paulo para essa igreja, Senhor, aplicá-la ao nosso coração hoje. Precisamos entender, Pai, a grandeza do Teu amor, a profundidade dele, com que o Senhor nos amou, e ao mesmo tempo, Senhor, entender que precisamos aplicar esse mesmo amor que recebemos do Senhor de uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos maturidade, para que não sejamos como meninos, mas nós somos pessoas maduras que discernem as coisas e vivem, Senhor, governados pelo Teu amor. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Primeiro ponto aqui, irmãos, para que nós precisamos destacar aqui e falar a respeito é: o amor bíblico não é como o amor humano ou como os conceitos do amor que o mundo conceitua, que o mundo pauta como deve ser o amor. Não é. É totalmente diferente. Entra em confronto direto.
O amor bíblico, ele é um amor completamente diferente, né, desse amor que a gente vê nos filmes, nas novelas, nas séries. Porque esse amor que a gente vê no filme, na novela, é um amor totalmente imperfeito e muito carnal. E é um amor que não testifica o amor bíblico. É o que nós vamos entender aqui hoje. Então, vamos aqui à nossa introdução, a partir desse primeiro ponto que nós colocamos aqui. A igreja de Coríntios era a mais problemática igreja de todo o Novo Testamento. Isso é um fato. Era uma igreja cheia de dons, mas completamente prepotente, orgulhosa e imatura. Havia nessas igrejas problemas de incesto, prostituição, idolatria, imoralidade, rebeldia com as autoridades da igreja. Havia em Corinto um problema seríssimo de divisões internas, de preferências por pastores eloquentes e carismáticos e de boa aparência. Havia problemas mal resolvidos sobre a natureza da liderança da igreja. Havia um ar de superioridade por causa da intelectualidade e tratavam mal os seus apóstolos e seus líderes. É tanto que eles pisam muito Paulo, que foi o fundador dessa igreja. Havia litígios entre os irmãos. Eles se achavam super espirituais e defendiam que o espírito é mais elevado e eram livres para se prostituírem porque a carne para nada presta. Mas o espírito, sim. Havia abuso da ceia do Senhor. Muitos se embebedavam, muitos comiam tudo. Lá era uma ceia mesmo. Os pobres coitados, muitos dos pobres coitados não tinham acesso a nada, nem um pão sobrava. Havia uma anarquia no uso dos dons, muito grande. Paulo escreve esta carta pontuando 3 temas básicos para essa igreja. Primeiro, chamando a igreja a ter paz. Paz na igreja. Segundo, chamando a igreja à santidade. E terceiro, por fim, a fidelidade ao evangelho. Paulo funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele permaneceu nessa cidade cerca de 1 ano e meio, lançando os alicerces da doutrina de Cristo. O grande problema desta igreja era a falta do amor cristão. Esse era o problema central da igreja. O caminho do amor precisava ser inteligível e praticado entre os irmãos. Os irmãos deveriam trilhar o caminho do amor com inteligência, sobriedade, temor e zelo. Paulo escreve um capítulo só sobre o amor, dizendo à igreja: o amor de Deus no crente é a maior evidência do Espírito Santo na vida do crente. A prática do amor cristão é superior à prática dos dons. A manifestação dos dons sem o amor cristão é futilidade. É uma prática vazia. Embora as circunstâncias e problemas variem de época para época, o problema desta falta do entendimento do amor de Deus e da sua prática na santidade pessoal e comunitária continua sendo os mesmos em nossos dias. Isso é um fato, irmão, muito grande. Dentro da igreja, se valoriza muito os dons espirituais. E as pessoas ganham notoriedade não pela prática, não pelo amor que ela tem pelos irmãos, por Cristo, pela igreja. Mas ela ganha notoriedade pelos dons, pela evidência dos dons que ela manifesta muitas vezes. E principalmente hoje em nossos dias, o dom de língua, que era a grande tensão aqui na igreja também de Corinto. As verdades aqui, pregadas por Paulo, são aplicáveis ao nosso tempo e situação com tanta eficácia como foram naquele tempo. Então, irmãos, é uma carta que é aplicada hoje para os nossos dias. Nós estamos vivendo, irmãos, dias de profunda apostasia na igreja, abandono da fé, abandono da doutrina, abandono dos princípios litúrgicos, dos princípios de comunidade, dos princípios de comunhão com os irmãos. Estamos vivendo dias, irmãos, que as pessoas vêm, ouvem e vão embora.
É como cumprir uma agenda de semana. No domingo, de tal hora, eu tenho que estar na igreja. Então eu cumpri aquilo ali, há um desencargo de consciência e eu saio e vou viver de qualquer jeito, de qualquer forma, a minha semana inteira. Então eu cumpri o meu ritual dominical, tá bom, tá ótimo. Eu dei meu dízimo, tá ótimo. Eu dei minha oferta, cumpri meu papel como crente. Muitos estão vivendo e pensando dessa forma. E não quer qualquer envolvimento com a igreja e com nenhum irmão. Há um nível de relacionamento muito superficial, porque não querem se envolver. E o amor, irmãos, aí se torna também superficial. É um amor de momento, de situação, situacional. É um amor dominical, que eu tenho que mostrar e que aparentar. E essa comunhão, né, do nosso dia a dia, né, da nossa comunidade se perde isso. Se perde. E irmãos vivem de qualquer jeito, tratam a família de qualquer jeito, né, sabe? Perde-se o parâmetro de santidade. Igual a igreja de Corinto. Adultério, fornicação, mentira, prostituição, internet, um monte de coisa. Dentro da igreja, gente aqui dentro da igreja. Irmãos levando irmãos aqui à justiça por causa disso, daquilo, ou colocando a igreja na justiça por causa disso, daquilo. Se parece muito com o nosso dia, irmãos. Infelizmente. Então, irmãos, que lições esse texto nos trata, nos mostra, para que nós tenhamos a postura e levemos a sério a exortação de Paulo nesse capítulo 13 de 1 Coríntios a respeito do amor, de como exercer, como exercitar o amor. O amor não é cego. O amor não é bobo. O amor não é de qualquer jeito. O amor tem parâmetros bíblicos, tem definições bíblicas, tem princípios bíblicos para se dizer, se colocar em prática. Ele é racional. Ele é plausível. Ele é testemunhado. Não é um sentimento, como muita gente pensa. Ah, quando eu sentir, eu vou lá. Não. Amor bíblico não é sentimento. É tomada de posição para a ação. Para a ação. Independente do que você sente. Não é paixão o amor bíblico. Não é. É muito mais profundo que isso. Então, que lições esse texto nos ensina? A primeira, o amor de Deus é o dom de grandeza extraordinária. É um dom de grandeza extraordinária. Versos 1 a 3. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, a gente poderia tratar assim o primeiro ponto. O amor de Deus é o dom mais excelente, ou o mais excelente. Paulo inicia o capítulo 13 com as palavras: eu faço conhecido de vocês um modo de vida de grandeza extraordinária. É o que está logo anterior ao verso 1. Ele vem desde o capítulo 12 pregando sobre os dons espirituais e como Deus estabeleceu o seu uso para o crescimento e a unidade e edificação da igreja. Esse é o princípio fundamental dos dons. Não é para edificar a pessoa que tem os dons, para ela se tornar referencial, para ela ser exaltada na igreja. Não é para isso. Os dons não têm essa finalidade. Os dons é para unidade, crescimento e edificação da igreja. Quando ele chega no capítulo 13, ele toca no que é mais importante na vida da igreja. Algo que é maior do que os dons, é maior do que a profecia. Olha só. Ele traz ao coração da igreja o mais excelente caminho que eles devem andar. A palavra caminho no contexto do texto significa modo de vida, conduta de vida. Para Paulo, os dons são importantes para o avanço do evangelho, para a edificação da igreja. Mas há algo que é superior a tudo isso, e sem esse catalisador, todos os dons e serviços para Deus se tornam sem valor.
Olha só. Ainda que eu fale as línguas dos anjos. Então, ainda que eu fale outros idiomas. Se eu não tiver amor, serei como um bronze, pessoa ou como um símbolo derretido. Coisa seca. Não tem vida. Então não adianta ter o dom de línguas, de falar idiomas, de se comunicar, de entender tudo, a revelação de Deus através de outras línguas, se você não tem amor para com a igreja, para com os irmãos, para com Deus. É algo vazio, é algo que, sabe, que não tem pulsação. É preciso que alguém toque como símbolo, como símbolo. É algo sem vida. Ele continua aqui. A compreensão e a prática do amor de Deus no coração dos crentes é o que há de mais extraordinário e mais excelente na vida cristã. Há um caminho para o crente que ele tem que caminhar para não viver a vida cristã de modo materialista, egoísta, vazia de Deus. Paulo aponta 3 exemplos plenos de um modo de vida sem o amor de Deus. Vamos ver aqui, o primeiro no verso 1. O primeiro exemplo aponta para a falsa espiritualidade. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze de pessoa ou como símbolo que retira. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. A língua dos anjos aqui é uma hipérbole, né? Uma coisa grande, que ninguém sabe qual é a língua dos anjos. Os anjos, quando apareceram, né, para falarem com os servos do Senhor, falaram o idioma dos homens, dos servos do Senhor. Mas ninguém sabe lá no céu qual é a língua que eles usam. Nós não vamos ter acesso a isso. Isso não nos foi revelado. Então, isso aqui é um inferno para Paulo mostrar, olha, algo assim fora do comum. Mas se não tiver amor, não adianta de nada. Falar ou orar em diversos idiomas abrem portas para missões, evangelismo, pregação em qualquer parte do mundo. Mas mesmo tendo toda esta bênção espiritual de falar em outros idiomas, se não tiver amor de Deus, consumindo o coração e a mente e as ações dos crentes, dos seus servos, esta espiritualidade é falsa. É falsa, irmão. Não traduz qualquer edificação para a igreja e nem para a pessoa. Nem para a pessoa. Irmãos, quantos crentes falam em línguas, profetizam e têm uma vida assim completamente desregrada? Mentem, enganam, passam a perna. Só é santo dentro da igreja. Quando bota para lá fora, vale tudo. É o MMA da vida espiritual. Lá fora vale tudo. Aqui dentro nada. A pessoa tem essa postura aqui. É isso que Paulo está tratando aqui. A igreja de Corinto, irmãos, tinha todos os dons, mas a prática de vida desses irmãos era assim uma coisa caótica. Caótica. E Paulo está trazendo aqui a realidade do Evangelho. Olha, observa o amor de Cristo em vocês. Segundo exemplo, aponta para uma vida religiosa vazia. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Isso não vale de nada. É vazio, não vale de nada. Ter acesso ao conhecimento, à revelação de Deus, ter acesso a toda a sabedoria, ter acesso a uma fé robusta e extraordinária, essas realidades apontam para uma vida religiosa, impecável. Mas, mesmo tendo toda essa revelação, todo esse conhecimento, toda essa ciência, toda essa sabedoria, toda essa fé, se não tiver o coração encharcado pelo amor de Deus, pelos irmãos, por Deus e pela igreja, essa vida piedosa, essa vida de religião, ela é falsa, é vazia. É vazio. Não se engane. Você não deve conhecer os membros da sua igreja pelos dons que eles possuem.
Deus não manda a gente fazer isso. Mas os frutos dele. E onde é que estão os frutos? Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Amor, paciência, bondade, misericórdia, longanimidade, papapá. Está lá, os frutos do Espírito. Então olha para isso. Isso é muito maior. É muito mais indicativo de que ele é um crente do que os dons que ele tem. O terceiro exemplo aqui aponta para uma vida piedosa falsa, completamente vazia. Olha o que vai dizer aqui o verso 3 aqui. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me adiantará. Vazio, não vale nada. A piedade da vida, distribuindo os bens, até mesmo sendo um mártir do Evangelho, se não estiver encharcada com o amor de Deus, não vale nada. Não vale nada. Não ter apego às coisas materiais, não ter medo de perder a vida em prol do Evangelho, está disposto a sofrer as últimas consequências em desafiar o imperador César, pregando que Jesus Cristo é o Senhor. Se toda esta piedade não for cheia do amor de Deus, nada disso será útil. Por quê, irmão? Porque não é útil, porque você chama para si os holofotes. Eu conheço vários idiomas. Eu conheço toda a ciência. Eu conheço toda a revelação. Eu oro e acontece. A minha fé é muito poderosa. Você tira Deus do centro da vida da igreja e se coloca como tal. Então você passa a ser o centro das coisas. E você não é, mas não somos centro de nada. É bom a gente lembrar, irmão. Nós fomos enxertados na figueira. Somos um enxerto, graciosamente feito por Deus. Então isso nos coloca numa posição de profunda submissão e gratidão a Deus. Mesmo recebendo os dons que ele distribui sobre a igreja. E o principal, irmão, aqui, Paulo chama a atenção. Ame o seu irmão. Mas com amor bíblico. Não é com aquele amor que é conivente com o pecado dele, que é conivente com os erros dele, que é conivente com a brutalidade dele, ou sei lá, com as coisas tronchas dele. Não é esse amor que a gente está falando aqui. Mas é o amor que chama, que disciplina, que exorta, que vem para perto. Vamos ver isso aqui, vamos trabalhar isso aqui, para você ser uma pessoa melhor no Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de amor aqui, irmão. Paulo é a referência de todos estes exemplos. Sua vida está resumida à conduta de uma vida cheia do amor de Deus. Isso é revelado no amor dele pelos coríntios e pela igreja, né, e pelos seus irmãos em Cristo. Ele fala em língua mais do que todos. Isso está em 1 Coríntios 13, 18. No entanto, ele serve, ele é piedoso. Ele é o profeta de Deus em 1 Coríntios 1, 1. Ele prega a palavra de Deus. Ele tem esse dom, essa graça de Deus. Ele gasta a sua vida em favor da igreja. Coríntios 11, 1. Preso, açoites, prisões, jornada de morte, tido como morto. Por 3 vezes, ele repete no contexto do texto: se não tiver amor, eu nada sou. Nada vale a pena o que eu faço. Os dois não têm valor nenhum para a edificação da igreja e para a minha relação com Deus. A espiritualidade, a religiosidade, a piedade, a posição de liderança, a vida salva por Cristo, se não for conduzida pelo amor de Deus, não haverá nenhum proveito edificante para você mesmo e nem para a igreja. Paulo está, irmãos, aqui exortando a igreja de Corinto com muito fervor, com muito ardor e com muito amor. Coríntios, atentem, entendam isso aqui. E usem os dons com graça, com alegria e com amor no coração. Segundo ponto, as características praticadas do amor de Deus. Versos 4 a 7. Então vamos ver aqui, irmãos, as características desse amor. E a gente vai pensar aqui em Cristo. Primeiramente em Cristo, que nos amou primeiro e nos ensina a amar. Então diz assim os versos 4 a 7. O amor é paciente e bondoso.
O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui está um retrato claro, visível, palpável do amor de Deus derramado sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Paulo, depois de fundamentar que o exercício dos dons, ser uma vida conduzida pelo amor de Deus, não tem qualquer sentido de valor, passa a dizer o que é o amor de Deus, fazendo uma ligação direta com o amor de Cristo por sua igreja. Aqui está o conceito do amor bíblico. Aqui não tem nada a ver com Hollywood, com novela, com série, com esse amor humanizado que tem aí. Que você aceita tudo de qualquer forma, de qualquer jeito. Tudo de qualquer forma, de qualquer jeito. Para se dar bem na vida, para amar as pessoas. A gente vive hoje em dia, irmão, uma coisa assim, um desastre, né, na questão relacional. Um desastre profundo. Né? Pessoas dos mesmos sexos se juntando, se casando, dizendo que se amam um às outras ali. E que aquilo é bênção de Deus. Isso é um desastre. Isso é um entendimento assim, satânico da questão do amor. Mas esse é um amor que o mundo prega. Então isso pode. Isso pode. Então fica tranquilo. Isso pode. Deus não vai rejeitar você, não. Se acha que Deus não vai rejeitar, está na sua palavra. Isso não é amor, irmão. Isso é uma doença, isso é pecado. Isso é uma degeneração, né, dos conceitos, né, morais e éticos, né, da cultura judaica e do cristianismo. É um desrespeito, é uma afronta para Deus. Quando a humanidade e a sociedade ela conduz e aceita, né, e aprova esse tipo de relacionamento, esse tipo de amor. Não é assim na Escritura. Não é assim na Escritura, irmão. Os dons e a conduta de vida sob o amor de Deus são inseparáveis. Nada pode haver, não pode haver o exercício dos dons sem a prática viva e ativa do amor de Deus, conduzindo a vida do servo. Amor, dons e serviço. Esse é o trinômio bíblico do que há de mais excelente no caminho da igreja, do qual ela deve caminhar por ele. Amor, dons e serviço. A igreja chamada das boas obras, pois bem, aqui está o esboço delas, das boas obras. Amor, dom e serviço. Se nesta ordem um amor foi esquecido ou extraído, a igreja não tem a identidade de Cristo. Dons e serviços sem o amor não funciona. Não é a igreja de Cristo. O amor é quem abre o caminho, é quem faz o fluir dos dons, é quem lubrifica o serviço, é quem traz a mais bela e prazerosa satisfação de servir a Deus e ao próximo, e à sua igreja. Sabe por que a igreja de Corinto se dividiu? Expulsou o apóstolo Paulo, processou os irmãos, prostituiu-se, adulterou, criou facções, se embriagava na ceia, se ufanava da teologia de seus mestres pessoais, se orgulhou dos seus dons e não deu a menor atenção ao amor de Deus, nem a viver conduzido por este amor. Por quê, irmão? Porque eram duros de corações. Nada do que eles estavam fazendo era edificante, nem havia proveito. A igreja não era edificada, nem podia edificar os seus membros. Eles tinham uma vida cristã sem sabor, insípida, vazia de sentido e significado cristão. Mas Paulo amava essa igreja. E o Senhor amava essa igreja. Senão não teria mandado Paulo lá para exortar a igreja, chamar a igreja por prumo. Esse é o ponto aqui. Paulo chama de santos, irmãos em Cristo. Isso é que é impactante, irmão. O exercício deste amor descrito por Paulo é o maior e mais importante de todos os dons. Todos os dons. Aquele cristão que vive esse amor na prática diária está revelando que ele está cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto. Não é referência do que tem o Espírito Santo
Os dons. Os dons não são essa referência. Não são, irmão. O que testifica a nossa postura de crente e de ser cheio do Espírito Santo, irmão, é o amor de Deus no nosso coração. Esse é o ponto. E Paulo está trazendo aqui a igreja de Corinto. Atentem para isso. O que caracteriza a vida do cristão não são os dons. Não é o dom de línguas, nem o batismo com o Espírito Santo, como se diz no meio pentecostal. Isso é nada se a vida do cristão não for conduzida pelo amor de Cristo Jesus, ou o amor em Cristo Jesus. Paulo revela 15 características do amor de Deus. 15. O primeiro ponto a ser observado é o amor de Deus busca o bem do outro, sem considerar seus méritos ou a falta deles. Assim como Cristo nos amou e se deu por sua igreja. Como é que Cristo me amou? Ele considerou os seus méritos, o seu bem? Ele considerou a sua beleza, o seu carisma? Não, irmão, não levamos nada disso em consideração. Nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. O que é que ele ia levar em consideração? Nada, não havia nada em nós. Mas ele nos amou dessa forma, ele nos trouxe. Mas não quer nos deixar dessa maneira que nós éramos. Agora ele quer transformar o nosso coração por meio da ação do Espírito Santo, promovendo, nos quebrantando, nos revelando o seu amor, para que o seu amor nos constranja como constrangeu o coração de Paulo, e Paulo foi um servo do Senhor. Você ama a troco de nada? Você ama porque conhece e entende que Jesus lhe amou sem mérito algum e sem pedir nada em troca? É assim o seu amor com os seus irmãos? Ou você prefere um mais do que os outros? Ou você se achega a uns porque são mais simpáticos do que os outros? Ou mais cheirosos, ou mais bonitos do que os outros? Não deveria ser assim, não. A gente deveria amar a troco de nada. A gente deveria amar, irmãos, entendendo que Deus nos amou como nós éramos, como nós somos. Ele nos amou quando nós o repudiávamos, o rejeitávamos, o odiávamos, quando nós nos rebelávamos contra ele e contra tudo que vinha dele. Ele nos amou dessa forma. Então vamos ver aqui característica do amor de Cristo, nós devemos copiar. Primeiro, o amor é paciente. É a capacidade de suportar um irmão insuportável, sofrendo o custo para lhe fazer o bem. É a paciência do nosso amor. Suportar, né, aquele irmão que é insuportável muitas vezes, né, sofrendo o custo para lhe fazer o bem. Essa é a parte do amor paciente. É bondoso. Outra característica. É a capacidade de fazer o bem sempre, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. A bondade não é moeda de troca. Nunca foi. Nem deve ser. Bondade é bondade. É compaixão depositada, dada, demonstrada em ação, mas sem esperar nada em troca. Assim é a bondade. O que sua mão esquerda faz, não precisa sua direita saber. Está lá no Evangelho que está ensinando a gente. Então, ele é paciente, ele é bondoso. Ele vai mais aqui. O amor não arde em ciúme. Isso quer dizer que ele não rivaliza com outras pessoas, não disputa com o outro as coisas, as pessoas, os cargos, as funções, a beleza, as posses. O amor, ele não age em ciúme. É meu. Não, irmão. Não se ufana, ele não enche o peito de orgulho. Você e eu não somos os centros da atenção. Ele não faz isso. Ah, você viu o que eu fiz? Você viu a oferta que eu dei? Olha só. Olha o piano que eu trouxe para cá.
Você está enchendo, você está se ufanando das coisas. Não é assim que funciona. Como é que Jesus viu? Ele se ufanou disso. Olha para a cruz. Olha para o sacrifício dele. A gente precisa tocar trombeta quando a gente dá uma festa, ou quando a gente faz alguma coisa pela igreja, ou quando a gente abençoa um irmão. Não precisa trombetar nada, nem dizer nada, nem falar nada. Nossa tendência é essa, é achar que nós somos tal na igreja, nós estamos fazendo e desfazendo. Né? Não, não é arrogante, não é arrogante, não é orgulhoso, não se conduz inconveniente, não vomita a grandeza própria. Isso aqui é a questão do orgulho. Não se envaidece, aqui não se ufana, né? Não é orgulhoso, então não é arrogante, não vomita a grandeza própria. Olha os dons que eu tenho, olha a minha prosperidade. E papai começa. Isso tudo é vazio, é outro, não tem qualquer significado, né? Mas não é arrogante, não é indecoroso. Né? A palavra indecorosa aqui na minha tradução está dizendo aqui, não se conduz inconvenientemente. Então não se comporta de maneira imprópria. Não é egoísta. Não tira vantagem de tudo nem dos outros. Não se contraria, né? Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não rumina o mal sofrido todo o tempo. Não se alega com a injustiça. Respeita os outros e os fatos. E ora por misericórdia e graça. Alega-se com a verdade de Deus. E o respeito, né, pelos outros. Né? No verso 7, Paulo, fechando as características do amor de Cristo, que nós devemos copiar, fala da resiliência do amor. Ele diz assim, no verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha para Cristo. Tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou e tudo suportou. Aí os dons vão ter uma finalidade correta e clara, a edificação da igreja. Aí nossa relação, né, de membros uns com os outros vão ter sentido de igreja, do corpo de Cristo. Porque nós amamos a esse ponto de tudo sofrer por amor de Deus, por amor dos irmãos. De tudo crer na palavra de Deus, de crer também na verdade dos irmãos, de esperar, ter esperança em Cristo. E de suportar. Você suporta para uns para os outros e suportar a espera do Cristo. Tudo crê por causa do amor de Cristo. Tudo espera por causa do amor de Cristo. Tudo suporta por causa do amor de Cristo. Nesse verso, Paulo revela a resiliência do amor de Jesus Cristo, de amar seus filhos, de amar sua igreja e de continuar os amando por toda a eternidade. As Escrituras dizem ou diz que Jesus nos amou enquanto nós éramos pecadores, isto é, idólatras, rebeldes, odiosos, maldosos, né, blasfemos, imorais, violentos. Não havia nada em nós que merecesse o amor de Deus em Cristo. Não havia nada em nós que pudéssemos se inclinar Deus a nosso favor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sendo nós pecadores, enviou o seu Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, e nos salvar da condenação eterna. Cristo ali na cruz, tudo creu, tudo sofreu, tudo esperou e tudo suportou. Jesus foi humilhado, maltratado, agredido, torturado, desonrado, exposto ao ridículo, crucificado como um malfeitor, para satisfazer a justiça do Pai e para que você estivéssemos aqui. Tudo sofreu, tudo creu, tudo perdoou, tudo esperou, tudo suportou por causa do amor de Deus para com o seu povo. Coisa linda isso aqui, irmão. Ora, se Cristo agiu assim,
Não devemos nós também agir assim com nossos irmãos? Todas as características do amor expostas nesse capítulo revelam o amor de Cristo por sua igreja. Ele amou os seus até o fim. O verso 8 é uma conclusão dolorosa para aqueles que classificam os dons como a coisa mais importante espiritual da igreja. Olha o que diz o verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Tudo é momentâneo nesse contexto, em nosso contexto hoje. Tudo é passageiro em nosso contexto. Mas algo permanecerá, é o que ele vai dizer aqui, é a conclusão de Paulo. Paulo diz que eles são importantes para a edificação da igreja, se usados com ordem e decência. Mas no final da história, o que vai nos levar à eternidade é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Na glória não vamos mais precisar dos dons espirituais. Teremos Jesus conosco por toda a eternidade e desfrutaremos da plenitude do seu amor eternamente. Então, irmãos, nesse contexto de hoje, em nosso contexto hoje, devemos buscar os dons, com zelo e com temor, como ele fala aqui no início do capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Mas veja só, mas o que me empurra aqui a procurar com zelo os dons é o amor. Senão não adianta. Senão não adianta. É o nosso terceiro ponto aqui do nosso sermão. O amor de Deus é supremo e eterno. Versos 8 a 13. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Então aqui Paulo dá uma sacudida na igreja. Olha, vocês acham que são alguma coisa? Não são. Apesar dos dons que vocês têm, vocês estão todos incompletos. Isso está misturado com a natureza de pecado. Então há uma incompletitude aí, que precisa ser completada quando Cristo voltar. É o que ele vai dizer aqui. Ó. Mas quando vier o que é completo, então o que é o completo será aniquilado. Isso é, os dons serão todos aniquilados e também a minha natureza pecaminosa será aniquilada. E o que vai ficar aí é o amor somente, irmão. Aí ele vai também dar aqui uma sacudida nos irmãos. Olha, deixa de ser infantil, deixa de ser bobo. Cresçam, igreja. Observe aqui, no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. É verdade isso. Mas menino, criança. Ele está chamando aqui a igreja de infantil. De modo que nós estamos usando e entendendo os dons. Quando cheguei a ser homem, quando cheguei à maturidade, é o que Paulo está dizendo aqui, a respeito do conhecimento de Deus, desisti das coisas próprias de menino. Porque, irmãos, agora vemos como num espelho, de forma obscura. Ninguém tem a revelação plena de Deus. Nunca vai ter. Somente quando Cristo voltar. Nesse contexto aqui, não acredite em visões e profecias de pessoas que dizem que tiveram contato com Cristo, tiveram sonhos, tiveram visões e revelações. Não creiam nisso. Porque, nesse contexto, a palavra diz que nós vemos como num espelho, de forma obscura. Não temos o pleno conhecimento da verdade de Deus ainda. Temos parte dele, dessa revelação, que é perfeita, mas a nossa natureza impede de termos toda a absorção da plenitude da Escritura. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Aí sim. Depois, quando? Na restauração de todas as coisas. Agora o meu conhecimento é incompleto. Então aqui Paulo diz, olha, ninguém tem o conhecimento da ciência, da profecia, dos dons completos. Ninguém tem isso em plenitude. E nem pode ter, nem jamais vai ter nesse contexto que nós vivemos aqui, nesse mundo. Depois
Conhecerei como também sou conhecido. Quando Cristo voltar, né, e nos transformar. Aí ele vai encerrar aqui dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Porque a fé vai acabar e também a esperança. O que vai ficar para a eternidade, o amor. Então, nos versos 8, resume todo o ensino de Paulo. O amor jamais acaba. Ele vai nos acompanhar por toda a eternidade. Os dons têm sua vida curta, são limitados e são temporais e acabarão deixando de existir. Os dons não são os dons são para este mundo, para esse tempo, para a nossa dimensão de vida e se limitam à nossa existência terrena. É o que ele disse aqui no versículo. São preciosos para a edificação do corpo de Cristo, se seu uso for regado pelo amor de Deus, com ordem e com decência. No verso 9, Paulo fundamenta que o amor de Deus não perde a sua validade. Os dons são temporais, não são plenos nessa vida. Por isso precisamos da pregação do ensino, da exposição da Escritura, da explicação da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Porque a pregação é para esse tempo. E nós precisamos dela, para estar atento, para estar reanimando o nosso coração, a nossa aliança com o Senhor, ouvindo a sua palavra, a sua pregação de forma correta e clara. No verso 10, Paulo mostra a limitação dos dons. Apesar dos dons serem perfeitos, porque Deus é perfeito, eles são limitados à temporalidade. A nossa temporalidade. A nossa limitação. Então a gente fica pensando, nossa, como Deus é tremendo. Olha essa coisa maravilhosa. Eu sou temporal. A minha natureza ainda é carnal, é pecadora. E Deus, mesmo assim, me limita com seus dons para edificar a igreja. Irmão, isso é muita graça. É muita bênção isso. Não é pouca coisa, não. Porque somos imperfeitos e recebemos um dom perfeito. E Deus usa esse dom perfeito na nossa imperfeição para edificar a sua igreja. Por isso deve haver temor e tremor, decência e ordem ao receber e a usar os dons. Para que a gente não caia no orgulho, na prepotência, na arrogância e acharmos que somos alguma coisa, porque Deus está nos usando. Como muitos, no contexto bíblico, caíram nesse mesmo pecado. Alguns se arrependeram e consertaram as coisas, como Davi, por exemplo. Mas outros não. Saul meteu os pés pelas mãos. Salomão meteu os pés pelas mãos. Absalão meteu os pés pelas mãos. E por aí vai. Tem um tanto de exemplos assim, de servos do Senhor que perderam o prumo. Judas caminhou com Cristo 3 anos com ele. Pedro, quando Jesus foi preso, correu, se escondeu, negou. Arrependeu e consertou e voltou a caminhar com Cristo. Então, irmãos, o cuidado aqui é justamente esse. A igreja de Corinto é uma igreja altamente orgulhosa, se achava super espiritual, porque as pessoas tinham os dons, as manifestações eram claras lá. Mas eram infantis, eram bobos, imaturos, e se orgulhavam disso, ao ponto de rejeitarem, né, a pessoa de Paulo e o seu ensino. A esse ponto. Então, no verso 10, Paulo mostra a limitação dos dons. Apesar dos dons serem perfeitos, porque Deus é perfeito, eles são limitados à temporalidade da nossa existência e da nossa natureza. Segundo, se limitam também por causa da natureza humana, ainda pecadora. Um crente cheio dos dons ainda é um pecador. E ele está limitado, e o dom se limita ao propósito de Deus na vida dele. Para a edificação da sua igreja. Não é para ele estar se ufanar e se orgulhar disso. Achar que é o tal, que é o centro das atenções.
Então, quando você vê, irmãos, um pastor se achando que é o centro das coisas, corra desse pastor. Corra dessa igreja. Se achando que é o cara, corra dessa igreja. Não fique lá. Não fique. Não fique em igreja onde a liderança se acha que é o cara, que é a cereja do bolo. Não é assim que funciona. Não fique numa igreja como essa. Irmão, o conhecimento bíblico, quanto mais conhecimento bíblico, mais humildade, mais dependência de Deus, mais tremor e temor na presença dele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pastores humildes. Humildes, sabe? Que sabem que são limitados, sabem que são pecadores e que Deus está usando eles para edificar a sua igreja. Então, há temor e tremor em pregar, em ensinar, em testemunhar. Porque ele não é o centro. O centro é a Escritura, o centro é Cristo, o centro é Deus. E o que era que a igreja de Corinto estava fazendo? Se achando o cara, a igreja, ali do primeiro século. Nós somos a igreja. E Paulo fala, vocês são infantis. Vocês são infantis. Estão agindo como meninos. E não estão sabendo usar os dons. Olha aqui, como é para ser. Aqui o capítulo 3 aqui para vocês. Aqui. Observe isso aqui. Se não é assim, não está adiantando nada. Nem você está sendo edificado, nem está edificando ninguém. Vamos consertar isso. Vamos se arrepender e voltar para o Senhor. O verso conclui esse entendimento afirmando: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é limitado será aniquilado e absorvido pelo perfeito. Então, ainda vivemos no mundo imperfeito. E somos imperfeitos diante de Deus, mesmo sendo crentes. E Deus nos usa nessa imperfeição. Mas a nossa expectativa o que é? Esperar o que é perfeito. É a nossa expectativa. De sermos aperfeiçoados em Cristo quando Ele voltar. Então, quando eu uso os dons do Senhor, eu sei da minha limitação, eu sei da minha imperfeição. Eu devo ter muito cuidado para abrir a boca. Porque eu sei que pode misturar as coisas com a minha natureza. E, na verdade, esses profetas de hoje em dia misturam tudo. Ou não misturam nada, falam por si próprios, como se fosse o próprio Deus falando. Quando, na verdade, não é Deus falando. Nós não precisamos mais de revelações. Já temos tudo revelado na palavra de Deus. Tudo, certo? Tudo. Até os últimos dias, até os dias final. Abre o Apocalipse e diz tudo. Você vai ver lá tudo revelado. Tudo ali. Então, crê no que está escrito ali. Você não precisa ver que alguém se levante na igreja para dizer, eu tive uma visão, uma revelação. Você não tem nada disso. Não é assim que funciona. Hoje, em nossos dias. Nós temos a escritura completa. Totalmente de Gênesis e Apocalipse. Deus está ali o tempo todo ali, irmãos, revelando o seu propósito redentivo. Todo o tempo. Do começo ao fim da escritura. Então, os dons, irmãos, são bons, são. Fazem parte da edificação da igreja. Mas devemos ter muito cuidado, irmãos, muito zelo e temor para colocar em prática esses dons. Vamos seguir aqui, para nós concluirmos aqui e para nossas coisas. Essa realidade deve colocar o crente em seu devido lugar. Aqueles que se acham super espirituais, Paulo dá um tiro no ego e no orgulho espiritual deles. Vocês são limitados e imperfeitos. São ainda pecadores. Os dons não significam espiritualidade e vida com Deus. Ele está dizendo isso aqui, a igreja de Corinto. Há muitos crentes que se dizem cheios dos dons, mas em nossos dias, irmãos, mais mentem, enganam, são imorais, perversos, orgulhosos, maldosos, ciumentos, rancorosos, egoístas, por aí vai. São crentes, são. São nossos irmãos, são. Precisam ser tratados, estarem abertos para o tratamento de Deus em seus corações. No verso 11, Paulo fala do processo da maturidade cristã. A igreja não pode viver na infantilidade relacional com Deus e com os irmãos. Há um processo natural de maturidade a partir do conhecimento da verdade.
Quando eu amadureci, deixei as coisas de criança. Deixei de ter aquelas futilidades que eu queria, ou de brigar por aquelas futilidades teológicas, sem conhecimento nenhum. Só para ser de conta, só para chamar a atenção. Não. Quando eu comecei a ter acesso à Escritura e entender a Escritura, aquelas coisas que eu pensava antes, deixei tudo para trás. E agora Deus me levou à maturidade. A igreja vai conhecendo mais a Deus por meio do ensino, da pregação, dos estudos da sua palavra, e os conceitos infantis a respeito de Deus, dos seus dons e da igreja, vão caindo por terra, tornando o crente maduro, dando-lhe a capacidade de discernir os propósitos redentivos de Deus em Cristo, tornando-o hábil para amar, conforme o amor descrito no capítulo 13, e para toda boa obra. Paulo está chamando aqui a igreja de Corinto à maturidade cristã, a respeito da revelação que eles têm recebido da doutrina pregada por Paulo. O verso 12 é uma conclusão sobre a limitação da vida humana e a expectativa da vida na glória, onde estaremos face a face com Deus. Por enquanto não, andamos por um espelho, ainda está tudo obscuro. Porque a nossa limitação humana não consegue entender e ter a revelação plena da revelação de Deus na Escritura a respeito, né, dele e da revelação dos últimos dias e da glória vindoura. Há uma esperança escatológica extraordinária no verso 12, que diz assim, olha que coisa linda aqui. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Sou conhecido por quem? Por Deus. Nós vamos ter o nosso conhecimento pleno quando Cristo nos regenerar nele. Teremos nosso conhecimento sem o nosso pecado. Então eu vou ter um entendimento completo, perfeito de quem eu sou. Isso não é tremendo? A gente fala, né? Quem é você? Você fala. Nós temos uma identidade, temos um registro, você consegue dizer quem é você, mas por nós termos ainda a natureza pecadora, irmão, esse conhecimento é incompleto, porque ela não deixa, ela não permite que a gente tenha o nosso conhecimento sem o pecado, o nosso conhecimento pleno. Esse dia vai chegar. Quando nós teremos a natureza, a mesma natureza de Cristo. Aí teremos o conhecimento pleno de que nós somos, nele e em nós mesmos. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês têm um conhecimento ainda imparcial sobre vocês. Mas isso vai mudar quando Cristo voltar. Na esperança escatológica. Há uma esperança escatológica extraordinária no verso 12. As limitações dos crentes não são um motivo de desânimo, abandono, desleixo ou desinteresse por Jesus. Antes, pelo contrário, mesmo limitados a esta vida, Deus tem nos abençoado com todas as suas bênçãos celestiais de uma maneira extraordinária e maravilhosa. Cristo Jesus é o mais excelente dom de Deus para a nossa vida. Mesmo em nossa limitação, Deus tem se revelado à sua igreja de maneira graciosa, apontando que há algo ainda maior a ser revelado em Cristo para o seu povo, para mim e para você. Muito maior. Nós não temos ideia do que está por vir aí. Paulo já havia dito isso à igreja de Corinto no capítulo 2:9, como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem eu sei, nem penetrou no meu coração, nem no seu coração. Porque somos incompletos, amigos. A gente não tem ideia do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amam. O amor que está aqui para ele. Então, Paulo já vinha chamando a igreja a esse contexto. Olha, vocês não têm ideia. Os dons vão revelar isso. O que vocês sabem é limitado. A ação de vocês com os dons é limitada. O conhecimento que vocês têm de Deus é limitado. Vocês são imaturos ainda. Mas olha, há algo portentoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais tem um coração humano que Deus tem preparado para aquele que o ama. Olha a profundidade do conhecimento de Paulo a respeito de Deus. Nem ele mesmo sabia, mas ele sabia dessa realidade. Mas era incompleto para entendê-la e para
ter essa revelação plena. Não deu, Deus não deu ainda. Por causa da nossa limitação. Né? Eis aí a supremacia do amor de Deus. Observe que não é para aqueles que possuem dons espirituais, ou para aqueles que falam em línguas, é para aqueles que o amam. Paulo tira aqui os dons dos santos e fala, olha, é o amor. O amor a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Não é referencial, não é garantia. Tudo está para se completar perfeitamente. Tudo está caminhando para a plenitude de Deus sobre toda a sua criação. Enquanto isso não acontece, Deus continua derramando sobre a sua igreja fé, esperança, amor. Mas o maior de todo isso aí é o amor dele. O seu amor. A sua graciosa bênção revelada, o seu amor revelado em seu Filho Jesus Cristo. Conclusão, irmãos, do nosso sermão de hoje. Paulo conclui a pregação a respeito do amor no capítulo 14. Ele diz, segui o amor. É uma ordem, é uma necessidade de vida, é um imperativo para que haja maturidade cristã, maturidade dos relacionamentos entre os irmãos, para que o uso dos dons tenha um proveito para a edificação da igreja. Paulo não fala do amor humano, que é seletivo, egoísta, mesquinho, cobrador, mas do amor de Deus. O amor de Deus não é um sentimento, uma emoção que provoca arrepios, mas uma decisão de obediência a amar, porque Ele tem nos amado com o mais perfeito exemplo de amor revelado na cruz. Jesus não ama alguém porque há algo de bom nela, ou porque ela merece, ou porque ela é boazinha, ou dá esmola, etc, etc. Jesus ama porque resolveu amar. Seu amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Ame como Cristo nos amou. Irmãos, a ceia é o exemplo maior